Shalom, eu gostaria de deixar uma palavra hoje aqui para vocês. Nós iremos começar a falar sobre o jardim de Deus, a qual nós estamos inseridos, né? E nesse primeiro dia, eu gostaria de deixar um tema, que é focando na grama. Existe uma mensagem que o Luiz Hermínio traz, e nessa mensagem ele diz algo bem explícito, que ele fala na sua pregação assim: não siga seu coração, mas guie o seu coração, né? Então, a partir disso, nós iremos aprender um pouquinho como exercer cuidando da nossa grama, do nosso jardim, como que nós devemos nos posicionar, amém? E eu gostaria que você agora parasse para refletir. Por exemplo, você tem um jardim e por um tempo você deixou de cuidar desse jardim, foi viajar, foi algo nesse sentido. O seu jardim não ficou sendo cuidado por um tempo. Aí quando você volta, você encontra aquele jardim mal cuidado, aonde a grama ela está alta, né? E não conseguimos distinguir o que é mato, o que é grama, né? As árvores estão sem poda, com as folhas mortas, os canteiros estão sem flores, a grama tá cheia de espinhos. Aí você se depara com aquele jardim todo bagunçado, aquele jardim todo sujo, né? Aonde você não pode pôr os seus pés porque os espinhos vão machucar. E aí você retorna da sua viagem ou daquilo que você foi fazer e você começa a cuidar daquele jardim, né? E você vai tirando, né, todos aqueles espinhos, vai cuidando das árvores que precisavam ser podadas e vai tirando todo aquele mato que ficou morto, né, ao redor daquele jardim. E dá uns 2 meses você olha para aquele jardim e vê que ele está bem cuidado, onde você pode desfrutar dele, pode pisar livremente sem ter espinhos, pode até colocar uma rede para desfrutar do seu jardim, sem aquelas ervas daninhas e sem os espinhos para sufocar, né, o plantio, deixando o jardim lindo, a qual você pode usufruir. Agora, repara que quando nós focamos em cuidar do jardim, nós não precisamos mais ficar atentos a como nós iremos tirar toda aquela bagunça, porque quando a gente cuida, automaticamente ele vai se manter bonito, se manter limpo, né? Com algo diário que nós oferecemos àquele jardim, né? Porque lá no começo, quando nós chegamos da nossa viagem e encontramos aquele jardim todo bagunçado, o nosso foco foi: preciso urgentemente limpar esse jardim, deixar ele perfeito para uso, para poder pisar, para poder desfrutar, para poder plantar algo a mais e para que as árvores fiquem bonitas. Mas a partir do momento que nós já limpamos, né, que nós podamos, tiramos aquela erva daninha que se mistura com a grama e deixa a grama opaca. E quando nós focamos, né, em limpar tudo aquilo, após o desfrute, após ver o que nós executamos, ver o quão bom foi, a gente pode desfrutar, né, daquilo que a gente exerceu ali naquele jardim. Então a gente não tem mais aquela preocupação em fazer, mas em sim em manter aquilo que nós fizemos com aquele jardim, o cuidado que a gente teve com aquele jardim. E eu quero trazer isso para nós agora, para a palavra do Senhor.
Isso nos faz olhar o que a palavra do Senhor menciona que Jesus fez por nós e o que Jesus faz pelas pessoas em geral, né? Não só por nós, mas por todos, né? O Senhor, ele menciona que ele escolheu um homem quando ele estava ali no mar. Ele aborda aquele homem e ele vê algo naquele homem que talvez a humanidade não veria. Talvez a humanidade descartaria, né? Ele olha para Pedro e ele pergunta se Pedro o ama. Mesmo Pedro tendo negado ele já, e mesmo Jesus sabendo da resposta, Jesus ainda pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro era um improvável, né? Um sanguíneo hemorrágico, que a qualquer custo ele queria revidar com a força do seu braço, ele queria fazer tudo com a força do seu braço. Quando Jesus chama ele para a praia e pergunta se ele o amava mesmo, após ele ter negado 3 vezes, ele vai totalmente contra a lógica humana, porque nós humanos jamais perguntaria a alguém que nos traiu: você me ama? Porque isso é óbvio. A resposta seria óbvia para nós. Mas Jesus ainda assim acreditou em um rapaz que tinha uma personalidade muito intensa e muito difícil de lidar, mas Jesus investiu. Com certeza, ele não era a melhor escolha, talvez para nós, mas para Jesus ele foi a melhor escolha. Jesus investiu em Pedro, Jesus investiu naquele jardim que talvez estava todo bagunçado, todo sujo, mas ele investiu. E Jesus chamou Pedro para dar continuidade naquilo que ele havia feito e estava fazendo. Talvez nós jamais chamaríamos alguém como Pedro para dar continuidade naquilo que nós estamos levando o nome de Jesus. Mas Jesus, ele acreditou e confiou em Pedro e chamou Pedro para dar continuidade no seu ministério. Não só Pedro, mas como os outros discípulos, mas é que o temperamento de Pedro era algo bem complicado, que foi moldado sim através do jeito de Jesus lidar com ele, do jeito de Jesus moldar aquele jardim, né? Cuidar daquele jardim. No Antigo Testamento, Deus fala com Gideão: vá com a força que você tem. Gideão era um homem medroso e ele tinha complexo de inferioridade. E Jesus fala: vá com a força que você tem. Como que Jesus olha para um rapaz que tem medo de tudo e fala: vá com a força que você tem? Isso daí, para nós humanos, que temos uma cabeça racional, não apostaríamos nada em Gideão, em Pedro. E eu vou mais adiante, né? Ninguém chamaria alguém que tem dificuldade de dicção, por exemplo, para falar com o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Ninguém sem consciência chamaria alguém, né, com esse problema de dicção para falar com alguém, né, assim, de um nível hierárquico maior. Mas o Senhor, ele chama Moisés para falar com alguém que tinha um poder hierárquico naquela época elevado. E ele aposta todas as fichas em Moisés, que Moisés iria ali e ele iria fazer um bom trabalho, né? Ele fala com uma maior autoridade naquela época e surge resultado.
porque Jesus confiou, o nosso Senhor confiou, o nosso Deus confiou, o Espírito Santo confiou que essas pessoas iriam trazer resultados para o reino. Porque tudo se trata de um coração obediente, né? Porque essas pessoas, todas elas tinham problemas específicos. Todas elas tinham algo que precisavam melhorar ou mudar ou ser transformado. Mas o Senhor, ele acreditou naquele jardim que estava todo bagunçado, naquele jardim que estava todo estragado. Ele acreditou, ele limpou, ele tirou as ervas daninhas, que talvez fossem os sentimentos, as emoções, né, caídas daquele povo. E ele acreditou, né, em todos eles. Nós podemos notar em tudo isso que eu já falei, que o foco do Senhor, ele não estava na pessoa em si, mas estava na potência e na virtude daquelas pessoas. Não nas suas limitações. Com isso nós podemos extrair algo muito interessante. Que nós devemos priorizar. Nós, como filhos do Senhor, devemos priorizar o que há de bom nas pessoas. E não só nas pessoas, porque muitas das vezes nós se encontramos como Gideão, temos medo. Talvez nós se encontramos como Pedro, somos exaltados e não temos a nossa língua bem afiada, né? No sentido de que tem amor nas palavras, ou até mesmo tem medo de falar da palavra do Senhor. Algo que eu lutei por muito tempo, né? Contra isso. Ter medo de falar, ter medo de expressar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Então, com tudo isso que eu falei até agora, o Senhor nos ensina que nós devemos extrair as coisas boas das pessoas e de nós mesmos. Porque se a gente for ficar olhando para dentro de nós ou para as pessoas que nos rodeiam, as coisas ruins, os espinhos que elas possuem, as ervas daninhas que elas possuem, ou a bagunça que ela tá, nós nunca vamos avançar no reino. Nós nunca vamos alcançar aquela pessoa, ou nós nunca vamos nos liberar no reino espiritual para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque o Senhor, em toda a palavra dele e em tudo que eu já falei aqui, que é mencionado na palavra dele, ele acredita, né? Assim como eu falei do jardim, que nós encontramos tudo bagunçado, tudo sujo, né? É assim que o Senhor talvez nos encontrou. Um jardim bagunçado, um jardim sujo, um jardim que talvez ele não poderia pisar porque ele ia se machucar, por ter tantos espinhos da caminhada. Mas o Senhor, ele não olhou essa bagunça, ele olhou o que nós iríamos nos tornar após ele arrumar toda essa bagunça, né? E nós devemos olhar as pessoas dessa maneira, não como ela vem à igreja, não como ela vem talvez aí no seu trabalho ou aonde você estiver, né? Mas nós devemos olhar como ela vai se tornar após a limpeza do Senhor. Porque nos tempos de hoje, a humanidade, ela está esquecida nesse sentido de que eu não vou me submeter a lidar com essa pessoa, com o temperamento dessa pessoa, em tentar mostrar Jesus para essa pessoa e moldar essa pessoa, porque eu vou perder tempo, né? Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Porque se a gente fosse olhar lá no jardim, que o tempo que a gente ia levar em arrumar, em tirar toda aquela bagunça, talvez a gente não iria desfrutar, né, desse jardim. Por preguiça, por medo, por talvez pensar assim, eu não sei falar, né, como Moisés. Ou eu sou muito dura nas palavras, como Pedro. E na palavra tem muitas outras pessoas que o Senhor menciona, né? Mas o Senhor, ele não olha para isso. O Senhor olha para o que aquela pessoa ou o que nós iremos nos tornar.
depois de toda essa limpeza. Porque é isso que sustenta o ministério de Jesus aqui na Terra. Como nós iremos exercer isso, limpando esse jardim e nos limpando também, né? Por isso que eu acredito que Paulo escreveu lá em suas cartas que o nosso pensamento deve estar no que é verdadeiro e no que é de boa fama. Que está escrito lá em Filipenses 4:8, que diz assim, ó. Filipenses 4:8 diz assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A palavra do Senhor é clara que tudo nós devemos investir, porque de tudo isso vai existir coisas boas, de tudo isso vai existir coisas excelentes e dignas de ser adorada através do Senhor. Porque nós precisamos focar no que fomos chamados. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou boa em língua portuguesa, mas eu não sou muito boa com matemática. E aí, eu vou deixar a língua portuguesa de lado porque eu preciso muito aprender matemática. E aí eu acabo me esquecendo da língua portuguesa, que eu sou fera, que eu sou craque. E vou lá e foco na matemática, que eu preciso me aperfeiçoar e ser algo muito bom. E aí eu foco naquilo que eu estou sendo ruim e deixo aquilo que eu sou boa de lado, certo? E aí eu nunca vou me tornar uma extraordinária escritora, mas sim uma medíocre engenheira, que não sei lidar muito bem com aquilo. Não que eu tenho que deixar de lado aquilo que é ruim e nunca mais tocar naquilo, não. Mas eu não posso focar naquilo que é ruim, porque senão aquilo que é bom vai ficar de lado e eu não vou conseguir exercer com perfeição aquilo que eu podia ser, tipo, a craque ou craque, entendeu? Isso nós devemos levar para a nossa vida. Não devemos focar jamais somente nas coisas ruins da nossa vida. Não devemos focar jamais naquilo que é ruim das pessoas, mas sim nas coisas boas. Extrair tudo aquilo que é de bom de dentro de nós, de dentro das pessoas, das pessoas que nos rodeiam. Porque é sobre isso, o Evangelho é sobre isso. E eu gostaria de deixar isso muito claro nesse nosso primeiro dia de encontro, que aonde nós estamos investindo as nossas forças? Nas coisas que estão boas ou nas coisas que estão ruins? No mato que está todo estragado ou na grama que vai ficar linda e perfeita após todo o cuidado? No meio da nossa caminhada, nós temos o costume de levantar muitos questionamentos com o Senhor. O porquê disso, o porquê da minha vida tá assim, o porquê que eu vivo desse jeito, o porquê a minha família é assim, o porquê a minha igreja é assim. E nós levantamos questionamentos atrás de questionamentos, atrás de questionamentos, e assim vai. Assim como aquela mulher samaritana, né? Ela estava ali levantando questionamentos atrás de questionamentos para o Senhor, perguntando como que ela deveria adorar ao Senhor, como que ela deveria estar na presença do Senhor. Se ela deveria adorar o Senhor em Jerusalém, ou no Poço de Jacó,
qual era a forma que ela deveria adorar ao Senhor e aonde, né? E o Senhor, ele responde que não importa o lugar, mas que fosse realmente espírito e em verdade, né? Assim como está escrito em João 4:23. O Senhor não se importa da forma que nós chegamos. O Senhor não se importa, talvez, da forma que você vem adorar a Ele. Lógico que precisa haver mudanças, isso é óbvio, isso é claro. Mas o Senhor, Ele quer alguém que adore Ele em espírito e em verdade, seja onde for e como for. Ele tem prazer em que as pessoas o sirvam e adorem em espírito e em verdade. Esse é o prazer do Senhor para as nossas vidas, que nós adoremos a Ele de todas as nossas forças em espírito e em verdade. As nossas bagunças mentais de tantas perguntas ao Senhor talvez nos paralisam em adorar a Ele em espírito e em verdade. Não que seja errado você sentar, ter um tempo de mesa com o Senhor e falar com liberdade com Ele. Isso é muito plausível e nós devemos fazer no nosso secreto. Mas tem pessoas que elas vivem constantemente, 24/7, questionando o Senhor. Ao invés de adorar a Ele em espírito e em verdade e deixar que as coisas fluam para que Ele realmente exerça o papel dele, né? Porque o Senhor, Ele não focou num lugar de adoração. E Ele não foca nisso. Ele foca no adorador. E o Senhor, Ele nunca focou num jardim bagunçado. Ele focou em como ficaria aquele jardim. Porque o maior prazer dele é ter um adorador alinhado. Ai, mas adorador é só aquele que sobe no altar e vai cantar uma música, um louvor. Não, nós somos formados, fomos criados adoradores do Senhor, templos do Senhor para adorar a Ele a todo instante, dia e noite e dia. Nós precisamos celebrar os nossos pontos fortes, em vez de ficar lamentando, né, os erros que nós cometemos ou as coisas que nós ainda não conseguimos alcançar. Nós precisamos consolidar e sempre celebrar esses nossos pontos fortes. Todos nós temos algo de bom para ser extraído que está aqui dentro e precisa ser colocado para fora. Basta a gente se posicionar como um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Porque aí sim vai surgir coisas boas e você vai focar naquilo. Porque se toda vez você ficar focando no seu erro, ou se toda vez você ficar focando naquilo que você fez no passado, ou se toda vez você ficar focando naquilo que te machucou, você não vai avançar no Senhor. Você não vai avançar no reino e você não vai adorar a Ele em espírito e em verdade. Eu volto a dizer que eu não estou dizendo que você tem que apagar tudo isso, porque nós precisamos nos libertar verdadeiramente, né? Daquilo que nós fizemos de ruim, ou talvez daquilo que nos machuca e nos magoa. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que nós precisamos. E quando eu ministro essa palavra, eu ministro para mim mesma. Nós precisamos focar e dar todo o mérito e força para aquilo que é de bom em nós. Paulo, ele tinha um espinho na carne, né? E o Senhor diz assim, ó: minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Ou seja, Paulo, tire os seus olhos dos espinhos da sua carne e foque na graça que eu te dei. Na graça que você tem de caminhar comigo, de estar comigo. Quando nós focamos somente nos espinhos da nossa carne, nós se tornamos uma pessoa mal-humorada, pessimista, além de arruinar todos os nossos dias com todas essas coisas que ficam nas nossas costas como uma bagagem ruim. Quando nós focamos
nessas coisas ruins, nós carregamos ela nas nossas costas e pesa. Os espinhos na carne que nós focamos, ele pesa, ele dói, ele machuca. Então, nós devemos fazer aquilo que o Senhor falou com Paulo. A minha graça te basta. E ponto. Foque nisso que você vai ver que essa bagagem que você carrega nas costas, que nós carregamos nas costas muitas das vezes, que são os espinhos na carne, quando são retirados através do nosso posicionamento de um adorador verdadeiro, que adora ao Pai em espírito e em verdade, quando elas são tiradas das nossas costas, nós conseguimos fluir. E aí surge o poder da gratidão dentro de nós. Porque quando nós somos uma pessoa alinhada, quando nós enxergamos algo de melhor em nós ou nas pessoas, e nós damos essa confiança para essa pessoa, assim como Jesus fez com todos esses que eu falei na palavra, e com a gente também, né? O Senhor fez com nós. Quando nós começamos a focar nisso, ao invés da gente ser uma pessoa mal-humorada, pessimista, que arruina todos os dias por conta da nossa língua, que fica em murmuração, que não olha nada as coisas, nada o lado bom das coisas, sempre as coisas ruins. Quando nós focamos nas coisas boas, nós somos pessoas gratas, que sabemos agradecer pelo pouco, pelo muito, ou talvez por nada. Porque tem dias que o Senhor vai ficar em silêncio, tem dias que o Senhor não vai responder a sua oração de imediato. Talvez demore um dia, 1 ano, 10 anos, não sabemos. Mas o Senhor, ele responde, né? Talvez não seja o momento oportuno, né? Mas o Senhor, ele faz, ele não deixa de fazer. Mas quando nós focamos nisso, pode se passar 10 anos da nossa promessa. Nós estamos ainda agradecendo pela promessa do Senhor. Agora, quando nós focamos nas coisas ruins, vai se passar 10 anos. E 10 anos a gente reclamando, a gente murmurando, a gente sendo pessimista. E isso atrai espírito de miséria. Quando a gente começa a murmurar, por encontrar aquele jardim todo bagunçado, por o nosso jardim estar todo bagunçado, e não focamos em arrumá-lo para poder desfrutar dele, nós trazemos espírito de miséria para dentro da nossa casa, para nossa vida, por conta da nossa murmuração. Eu quero trazer algo para nós hoje. Vamos focar em menos murmuração e focar em mais oração, em mais gratidão. Porque quando nós focamos nas coisas boas, nós somos seres humanos gratos pela criação. Somos seres humanos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará por nós. Então, nesse primeiro dia, eu quero deixar essa palavra para vocês, que vocês possam ser alimentados com essa palavra. Foque na grama e não foque no mato morto, no mato que está abandonado. Porque quando nós focamos nisso, nós temos um lugar de paz, um lugar a qual a gente vai poder sentar com o Senhor e desfrutar de um belo jardim. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e ao meu coração, porque ao meu coração Ele falou, e que você tenha um final de semana, uma semana abençoada. E lembre-se, foque nas coisas boas, que você pode extrair de você mesmo ou que você pode extrair das pessoas. Fique com Deus. Shalom, shalom.